Tá pronto, professor? Sim. Ainda não está online, não. Estou aqui no YouTube também. Quando for aí, você fala. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a tutora Valdeli, do Polo de Porteirinha, e estou aqui hoje para acompanhá-los, nesse webinar com o professor Paulo Sérgio. O professor Paulo é o professor da disciplina A, e Ambientação e Educação à Distância, e o professor, ele tem a graduação em Sistemas de Informação, tem pós-graduação em Docência do Ensino Superior, especialização, pós-graduação em Ensino à Distância, mestrado em Tecnologia da Informação, doutorando em Sistemas de Informação pela USP. Certo, gente? Então, a gente tem, assim, um mega professor com a gente e vamos aproveitá-lo ao máximo, ok? Sejam todos bem-vindos e eu passo aqui agora a aula para o professor Paulo. Boa noite, professor. Boa noite, Valdeli, tudo bem? Boa noite, tudo pessoal. Bem. Prazer estar com vocês. Infelizmente, na última semana eu não pude estar em aula. Meu irmão veio falecer e agradeço. Eu assisti a aula da professora Ramone e muitas pessoas, assim, desejaram condolências para mim. E obrigado. Pessoal, a minha internet, durante o dia, estava dando, assim, estava variando um pouco. Então, caso caia, eu vou pedir para você, Valdeli, por gentileza, me manda mensagem no WhatsApp, tá? Me avisa caso tenha caído, porque como eu vou abrir os slides, então eu não vou ter acesso, não vou estar conseguindo acompanhar junto, tá? Tá, ok. Mais uma vez, um prazer mesmo estar com vocês. Eu vou abrir aqui o slide, compartilhar com vocês, para facilitar aí, para a gente dar continuidade na última aula. E eu quero agradecer a todos, agradecer a Ramone, não sei se ela está aqui no momento, mas já agradeci ela assim, assumiu, e fiquei muito feliz, ela assumiu essa aula. Eu ia mudar a data, falei assim, não, pode deixar comigo, eu continuo, e ela, assim, é uma das pessoas assim, que mais entendem de ensino à distância que eu conheço, então, vocês estavam em boas mãos, tá? Vou compartilhar a tela para vocês. Maravilha, eu acredito que vocês já estão vendo aí os slides. Por gentileza, me avise se estiver tudo certo. Tudo bem? Aparecendo, compartilhando a tela? Eu estou acessando aqui, do lado que eu estou olhando aqui, o meu celular está no YouTube, então se vocês mandarem mensagem aqui pelo YouTube, também eu consigo acompanhar, tá bom? Não está aparecendo, professor. Não. Não está aparecendo? Não está aparecendo. Estou compartilhado aqui. Só um momento. Eu acredito que agora sim, agora foi. Maravilha, pessoal. Então, vamos começar. Como a Valdeli já apresentou, eu sou professor, já tem mais de 10 anos, professor do Instituto Federal do campus de Almenara, e atualmente eu estou afastado, preciso de um afastamento para estar fazendo doutorado aqui na USP, em São Paulo. E tenho mestrado em Tecnologia da Informação, estou fazendo, agora eu já terminei as disciplinas, doutorado em Sistemas de Informação. E tenho algumas experiências na área de ensino à distância, tanto como tutor, fui tutor há uns anos atrás, peguei algumas disciplinas, inclusive
caso vocês tenham interesse, eu tenho um canal no YouTube. Dentro desse canal no YouTube eu tenho algumas assim, gravações de algumas disciplinas que eu peguei. A disciplina de gestão de projetos, eu peguei uma disciplina de tecnologia da informação, disciplina que eu acredito que possa agregar também a vocês. Então, eu tenho uma certa experiência. E, atualmente, também eu comecei esse semestre, estou como aluno, ensino à distância, fazendo assim, um bacharel em administração de empresas pela Universidade Estadual de São Paulo. Que, então, eu estou desses dois lados, como professor e também como aluno, e eu sei, assim, as dificuldades que é ser aluno, né, utilizando o ensino à distância. É claro que tem muitas vantagens, né? Acredito que a professora Ramone já falou dessas vantagens, mas também tem algumas pequenas desvantagens, que é esse perfil do aluno, tá? Mas nós vamos ter, não é nessa aula, mas nós vamos ter, em próximas semanas, algumas aulas, né? Na verdade, uma aula específica apresentando algumas técnicas de estudos, né, para facilitar essa questão de estudar, de ter disciplina da melhor maneira possível no ensino à distância. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante para vocês, não só no ensino à distância, mas também essas técnicas ajudam também nos estudos no ensino presencial. Mas eu vou focar bastante com técnicas para o ensino à distância. Hoje, nós vamos ter como objetivo, né, objetivos dessa aula, vou apresentar para vocês o histórico e a evolução da educação à distância e também apresentar o nosso ABA. Tá? Eu sei que a professora Ramone apresentou para vocês um pouco por cima, eu conversei com ela, falou assim, ó, foca também no ABA, apresenta para eles que é muito importante essa parte prática, então também nós vamos ver essa parte prática, e no final da aula vocês vão ter um momento aí de tira dúvidas. Então, primeiramente, nós vamos focar, dar continuidade nessa parte conceitual, tá? Sobre o ensino à distância, apresentando o histórico e a evolução da educação à distância. Pessoal, conforme Moore e Kersley, tá, em 2007, são grandes estudiosos aí na área da educação à distância, eles dividiram o histórico em 5 gerações. Tá? Então, são 5 gerações que tem o ensino à distância. A primeira geração é a primeira, né, essa geração da educação à distância é datada e por volta de 1829. Então, muita gente acredita que o ensino à distância veio lá no Telecurso 2000, não sei se vocês dessa fase, que era através da televisão, ou acredito que o ensino à distância veio só depois da internet, mas não é bem assim. Na verdade, o ensino à distância já é utilizado há muito tempo atrás, desde lá de 1829, e a principal característica dessa primeira geração foi através de correspondência, tá? Através da correspondência. Nós vamos ter mais detalhes sobre essa primeira geração, mas essa primeira geração, então, imagine, você tinha cursos, por exemplo, de contabilidade, tá? Então, esse curso de contabilidade era encaminhado pelos correios, tá? Esses materiais, esses livros, e alguns momentos, né, alguns cursos, você tinha aquele momento de telefone, você tinha um telefone, um momento adequado, que você poderia entrar em contato e conversar diretamente com o professor. Mas, basicamente, era o aluno que estudava através dos seus livros, através das suas apostilas. Tá? Então, veio lá desde 1829, através da educação por correspondência, então, através dos correios. E também ela tinha uma característica chamada tecnologias independentes, tá? Por que é chamado de tecnologias independentes? Tecnologias independentes tem a ver com relação a recursos elétricos, tá? Então, quando é independente, não era utilizado recursos elétricos, e então não tinha uma fita cassete, não tinha vídeos, era apenas material impresso, tá? Essa primeira geração, apenas material impresso, por isso que é chamado tecnologias independentes, que é independente da tecnologia, tá? Na verdade é o seguinte, não é dependente da tecnologia porque não deixa de ser tecnologia também a impressão, tá? Então, na verdade, é independente de recursos elétricos, tudo bem? Aí depois, se vocês tiverem uma dúvida, vocês podem estar encaminhando para a gente, tá? A segunda geração, ela vem acontecer quando o rádio e a TV atingiu um grau assim de popularidade muito grande em todo o mundo e que postou maior acesso a estes meios de tecnologia, tá? Então, só um momento, pessoal.
telefone da esposa ficou aqui no escritório, aqui no quarto escritório, e começou a tocar. E então, a segunda geração, ela veio através do rádio e a TV. Então, popularizou muito o rádio e a TV, e algumas empresas começaram a utilizar esse meio de comunicação para ensinar, tá? Então, a primeira criação, uma rádio específica para a educação, foi a da Sorbonne, em Paris, em 1937. Já essa tecnologia tem uma característica, pessoal, chamada tecnologias dependentes. Por quê? Dependentes de recursos elétricos, tá? E gerou, assim, uma geração de multimídia. Por que multimídia? Multimídia porque não é mais só utilizado o meio impresso, os livros, apostilas, mas também utilizado videocassete, né, tecnologias da época, rádio, TV, que eram utilizadas. Não necessariamente só era rádio, eles encaminhavam lá via correspondência os livros, as apostilas, utilizava a TV, utilizava a rádio, mas também às vezes era encaminhado videocassete para poder estar sendo utilizado, tá? Outros meios de tecnologias, por isso que é chamado multimídia, que não era apenas uma mídia, né? Não apenas a mídia impressa. A terceira geração é a geração das universidades abertas, tá? Nós temos aqui no Brasil a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, inclusive é uma parceria, né? Esse curso é uma parceria do Instituto Federal Norte de Minas com a UAB. Então, lá em 1969, surge lá na Inglaterra a primeira universidade aberta, em 1969, chamado British Open University, na Inglaterra, tá? Então, essa geração teve como propósito oferecer um ensino de qualidade com custo reduzido. Então, a ideia dessas universidades abertas do Brasil é reduzir o custo, tá? Claro, tentando manter a qualidade e também atingir as pessoas que não tinham acesso de forma presencial. Então, pessoas que moravam longe dos grandes centros, às vezes até em localidades rurais, poderiam ter acesso através da universidade aberta, né? Então, a Inglaterra, ela foi a primeira a criar oficializar essa universidade aberta em 1969, tá? Então, também é chamado de essa geração também é chamada geração multimídia interativa, porque através da universidade aberta eles tentaram, mesmo que nessa época não tinha difundido ainda a internet, mas através de telefone, tentando ter essa interação, manter essa interação entre professor e aluno. E já começou a ter, nesse momento, essa pessoa chamada tutor, tá? Essa modalidade. Já dentro de 1969, já havia essa pessoa chamada tutor que ajudava o professor. Já começou a ter essa metodologia. Na quarta geração, pessoal, é a geração das teleconferências por áudio, vídeo e computador. Então, ou chamado áudio-teleconferência, a quarta geração em AD, sendo que é baseada no uso de computador e internet. Então, já nessa quarta geração, a quarta geração tem o foco principal, porque surgimento da internet, então, difundindo a internet, as pessoas começaram a ter acesso à internet, então veio a quarta geração. Tá? Então, direcionado aí para as pessoas aprenderem sozinhas, as pessoas autodidatas. Então, geralmente estudando em casa, ocorrendo interação em tempo real. Então, já nessa quinta geração, na quarta geração, aliás, já era mais fácil, tá? Mais fácil ter essa interação ao mesmo tempo, ter ser uma forma mais fácil de interagir, porque começou a difundir a internet, tá? Quando eu falo interação entre professor e aluno. A quinta geração, tá? A quinta geração é a última geração, a geração que estamos, né, atualmente, que é através da web, tem a inteligência de aprendizagem. Ela é flexível e geralmente, né, ela tem essa parte síncrona e a parte assíncrona. Por exemplo, nós estamos nesse momento de forma síncrona, né? Estamos podendo aí, de forma ao vivo, né, ter essa interação desse meio. Então, nós vamos ver com mais detalhes sobre as síncrono e assíncrono, tá? Mas nessa quinta geração, que é atual, ela tem essa parte mais interativa.
Maravilha. Eu criei uma tabela, tá? Coloquei aqui para vocês nesse slide, para facilitar o entendimento aí dessas gerações, as características dessas 5 gerações. Então, a partir dos anos 2000, com a difusão da internet, veio a essa última geração. Por enquanto, está nessas 5 gerações. Com relação à primeira geração, tecnologias e mídias utilizadas. Então, era impressa e correios, conforme eu falei. Isso aqui vai resumir bastante aquilo que eu falei nesses últimos slides. Os objetivos pedagógicos. Tá? O objetivo pedagógico dessa primeira geração era atingir os mais, assim, os alunos desfavorecidos, né, socialmente, especialmente as mulheres que ficavam em casa, infelizmente, nessa época, tinha essa questão, as mulheres ficavam mais em casa, não tinham oportunidades para estudar, até as escolas, às vezes, infelizmente, nem aceitavam as mulheres. Então, foi criado essa maneira, né, através da educação via imprensa, via os correios. Os métodos pedagógicos, então, eram guia de estudos, autoavaliação, material entregue nas residências através dos correios ou através até presencial. Então, um momento lá e a pessoa ia lá, pegava todos os materiais e levava para casa, e aí depois era por conta, né? Não tinha muito essa interação. Às vezes, poderia entrar em contato via telefone. Segunda geração, a partir aí, mais ou menos em 1921, a difusão do rádio e da TV, e os objetivos pedagógicos e apresentação de informação aos alunos à distância. Então, é uma apresentação apenas de informação, não tinha muita interação nessa época. Programas teletransmitidos e pacotes didáticos, todo o material referente ao curso era entregue ao aluno pelos correios ou pessoalmente. Então, lembrando, pessoal, uma geração significa que uma geração substituiu a outra, tá? Isso foi uma evolução, foi características das evoluções, da primeira geração até atualmente existem. Então, se você, dependendo do local que você está utilizando o ensino à distância para aprender, você vai ter que receber em casa, através dos correios, livros, apostilas. Então, são características da primeira geração, que está na quinta geração. Então, é apenas uma evolução, tá? Na segunda geração, comentei aqui, agora a terceira geração, acompanhando comigo, por gentileza, aí os slides, a partir de 1900, em torno aí de 1970, surgiu as universidades abertas. Os objetivos pedagógicos ofereciam ensino de qualidade com custo reduzido para os alunos não universitários, e os métodos pedagógicos, a orientação face a face, quando ocorrem encontros presenciais. Então, nessa terceira geração, quando veio as universidades abertas, então, até atualmente, inclusive, tem os semipresenciais, ensino à distância semipresencial. Eu já fiz, inclusive, né, desse formato, que uma vez por semana você tem que ir lá no polo ter esse momento presencial. Algumas utilizam só quando vai fazer uma prova presencial, ou alguns encontros para apresentar seminários. Tá? Então, a partir da universidade aberta, então, tem esses encontros a mais do que as outras gerações. Então, começou a ter uma interação maior. A quarta geração, a partir de 1980, então tem como tecnologia e mídias utilizadas teleconferências por áudio, vídeo e computador. Então já começou, vinha aí através, utilizando a internet. Ainda não era muito difundido em 1980, mas começou a utilizar a internet. Direcionados, objetivos pedagógicos, direcionados às pessoas que aprendem sozinhas, geralmente estudando em casa, então autodidatas, e métodos pedagógicos, interação em tempo real com o aluno, e já tem os instrutores e tutores, e tem essa interação em tempo real, utilizando a internet, tá? Já a quinta geração, bem característica de todas as outras gerações, tá? Então, aulas virtuais baseadas no computador, internet, e alunos planejam, organizam e implementam os seus estudos por si mesmos. Então, é o método, né, mais construtivista de aprendizado, onde você tem uma interação maior, onde o aluno, ele é o centro aí do aprendizado, não é mais o professor, sim o aluno, tá? Então tem essa interação. Inclusive, vocês já estão percebendo atualmente, no decorrer dos fóruns, por exemplo, você aprende ali com aquilo que o aluno, que um colega seu de sala colocou, e você pode também aprovar, gostei, interessante, um comentário, e incrementar. Então, você tem esse método construtivista, onde o aluno é o centro aí, desse tipo de aprendizado, e não mais o professor, tá? Essa tabela ficou bem legal. Eu também tenho outra tabela que eu criei, que
dando sequência, só que agora com foco nas formas de comunicação. Então, a primeira geração, a forma de comunicação era correios e correspondência. Então, você tem a tutoria, instruções por correspondência. E a interatividade e aluno material didático. Qual que é a interatividade? Apenas o aluno e o material, tá? Na segunda geração, rádio, TV e outros recursos, como forma de comunicação. Como que era a tutoria, como que era o aprendizado, atendimento esporádico, dependendo de contatos telefônicos, quando possível, tá? A interatividade, né? Tinha pouca ou nenhuma interatividade. A terceira geração, interação de áudio, vídeo e por correspondência. Então, normalmente você encaminhava lá os vídeos, fitas, né, cassete, lá para a pessoa estar assistindo em casa. Então, suporte, orientação ao aluno com relação à tutoria. Então, já tem uma discussão a mais, mas utilizando ainda meios, né, por telefone. Interatividade, né, o guia de estudo, tinha um guia de estudo impresso, era encaminhado, às vezes, videocassetes, vocês tinham kit de experiência, dependendo da área que você de aprendizado, guia os kits para casa, então tem essa interação. A quarta geração com relação à forma de comunicação, recepção de lições vinculadas por rádio, televisão e audioconferência. Então, o atendimento, já nessa quarta geração, também um atendimento síncrono e assíncrono, tá? Acredito que vocês compreenderam que vem a ser síncrono e assíncrono. Síncrono é isso que está acontecendo. O meio assíncrono é, por exemplo, o fórum, né, que nós já estamos utilizando, ou um e-mail, por exemplo, é assíncrono. A interatividade, a comunicação síncrona e assíncrona com tutor, professor e colegas. A quinta geração é assíncrona e assíncrona, é a forma de comunicação. Atendimento regular com tutor em um determinado local e horário. Então, você tem essa equipe maior, né, utilizando o tutor, porque antes, a quarta geração, normalmente tinha um professor e muitos alunos, então o professor não dava conta de atender tantos alunos, então por isso que tem essa parte da tutoria, tá? E a interação em tempo real ou não com o professor do curso e com os colegas do curso a quinta geração, é essa que estamos atualmente. Tudo bem? Eu vou dar continuidade ainda na evolução, só que agora trazendo algumas datas, tá? Algumas datas importantes do ensino à distância. Em 1829, isso aqui no mundo, tá? Em 1829, na Suécia, o primeiro lá, instituto específico para aprendizado por correspondência, o Instituto Liber Hermondes. Em 1840, no Reino Unido, né, a faculdade Sir Isaac Pitman, né, primeira escola de correspondência na Europa. Em 1892, nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, tá? Então já criou uma divisão dentro da Universidade de Chicago específica para ensinar por correspondência, tá? Em 1922, na União Soviética, veio o ensino por correspondência também. Em 1948, na Noruega, a primeira legislação para escolas por correspondência. Em 1969, no Reino Unido, fundação da Universidade Aberta, a primeira universidade aberta que ocorreu, em 1969. Em 1977, na Venezuela, olha só, na Venezuela, a Fundação Universidade Nacional Aberta, ela, né, é uma pena, mas no Brasil teve um delay, né? A gente pode falar um delay, demorou um pouco mais para chegar, essas tecnologias, demorou um pouco mais para as pessoas valorizarem o ensino à distância, tá? Dando continuidade aqui nas datas importantes no mundo, 1978, na Costa Rica, Universidade Estadual à Distância, olha só, já em 1978 já tinha uma universidade estadual específica no ensino à distância, tá? Então, ela baseou muito na Inglaterra. Em 1984, na Holanda, a implantação da Universidade Aberta. Em 1985, nós temos a Fundação Associação Europeia das Escolas por Correspondência. Também em 1985, na Índia, já tem uma implantação também da Universidade Nacional Aberta. Em 1987, né, já tem uma resolução no Parlamento Europeu específico para a Universidade Aberta. Em 1987, também a fundação da Associação Europeia na Universidade de Ensino à Distância. Então, já vem formalizando na Europa desde 1987. Em 1988, Portugal, Fundação Universidade Aberta. Em 1990, a implantação da Rede Europeia da Educação, específica do ensino à distância. Em 1991, relatório da Comissão sobre Educação Aberta à Distância da Comunidade Europeia. Tá?
Agora, com relação ao Brasil, tá? Algumas datas importantes sobre o ensino à distância no Brasil. Em 1923, entre 1923 e 25, surge a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, uma rádio específica para, né, ensino à distância. Em 1923, a Fundação Roquete Pinto, que é a Radiodifusão, que é uma rádio específica também voltada para a educação. Em 39, Marinha e Exército, né, então, eles criaram um braço ali da Marinha para cursos por correspondência. Em 1941, o Instituto Universal Brasileiro, curso por correspondência também. Nos anos 70, Projeto Minerva, que é curso transmitido por rádio em cadeia nacional, então começou já a utilizar o rádio. Já em 74, começou a utilizar a TV lá no Ceará, né, curso de 5ª a 8ª série com material televisivo. Interessante isso, né? Então lá no Ceará eles já começaram a ter cursos, né, da 5ª a 8ª série, utilizando material impresso, né, apostilas e a televisão, tá? O SENAC, em 1976, Sistema Nacional de Teleeducação, curso através de material institucional. Interessante esse dado, já em 1995 já tinha atingido mais de 2 milhões de alunos, tá, o SENAC. Colégio Anglo-Americano, no Rio de Janeiro, atua em 28, com 28 cursos por correspondência em 1979. A UNB, Universidade, né, de Brasília, em 1979, os cursos vinculados por jornais e revistas. Em 1991, Fundação Roquete Pinto, também programa de um salto para o futuro, para a formação continuada de professores, um curso específico para professores. Em 1995, Secretaria Municipal da Educação, no Rio de Janeiro. Em 95 também, programa TV Escola. E em 2000, a Reeducação Superior à Distância, né, que aí já começa a formalizar aí, a partir dos anos 2000, chamado Unirede. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu dar uma lida aqui. Depois eu vou respondendo, tá? Ótimo. Depois eu vou respondendo para vocês, caso tenha alguma dúvida. Agora nós vamos focar na parte prática, tá, pessoal? Eu peço que vocês, por gentileza, prestem atenção. Qualquer dúvida é bem tranquila, é muito intuitivo o nosso Moodle, é muito intuitivo o nosso AVA, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, com nossos tutores. Pessoal, acredito que vocês já estão vendo aí, essa é a nossa sala virtual da nossa disciplina Ambientação e Educação à Distância. Todas as outras salas de outras disciplinas, elas serão nesse formato, nesse layout, tá? Para seguir um padrão, para facilitar. Vocês não vão ter nada de surpresa, né, em outra disciplina, para facilitar para vocês. Esse é o modelo da sala, tá? Todas as salas vão seguir esse modelo. Claro, pode ter alguma personalização ali do professor, mas provavelmente vai estar seguindo essa ideia, tá? Então, aqui vem o topo, onde tem o nome da disciplina. Aqui vocês têm acesso, tá, ao meu curricular, caso tenham interesse em saber um pouco mais da minha trajetória profissional. Provavelmente vocês já acessaram aqui os meus boas-vindas, criei um vídeo para vocês. Aqui tem Fórum Tira Dúvidas, tá? Esse Fórum Tira Dúvidas é um fórum específico para, lógico, para tirar dúvidas, mas para tirar dúvidas no geral, tá? Referente ao AVA, dúvidas específicas da disciplina, não é dúvidas, né? Por exemplo, referente... Claro, pode estar utilizando esse canal também, mas não é dúvidas referente exatamente lá à atividade específica, tá? Aqui tem alguns arquivos interessantes, como estudar em AD, calendário do curso. Eu peço para vocês, é importante, não só na minha disciplina, mas nas outras disciplinas também, vocês pegarem e fazer o download desses arquivos, que são arquivos que vocês têm que estar ali, né, sempre perto de vocês, que é o calendário do curso, o projeto político-pedagógico do curso, importante vocês darem uma lida. O plano de ensino, tá, que também... foi apresentado algumas partes na última aula, professor Ramone, eu acompanhei a
aula, né, que foi gravada, depois eu assisti a aula, eu vi que ela apresentou o plano de ensino, algumas partes que eu tinha colocado nos slides que eu ia falar para vocês, mas também qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato. Normas da ABNT, alguns alunos estavam sentindo falta dessas normas, e eu recebi essas normas e já subi para vocês aqui para facilitar essas normas de ABNT, tá? O modelo também da atividade, eu tenho um modelo aqui. Pessoal, é o seguinte, com relação a essas atividades, não é necessário, não é obrigado a utilizar, tá, esse modelo, tá? Não é obrigado a utilizar esse modelo para atividade. Esse modelo apenas eu tenho ali o topo, onde eu tenho a logomarca do Instituto, da UAB, então é só para formalizar, tá? Para formalizar. Mas vocês podem estar utilizando isso, não vai tirar ponto de vocês se vocês pegarem e colocar o nome de vocês no topo, né? E alguns dados importantes ali para a gente estar corrigindo. Mas utilize, já que tem um modelo, pode utilizar. Aqui nessa parte, na semana 1, tá? Eu tenho aqui, né, sempre vai ser dessa forma, você vai ter qual é o conteúdo que vai ter naquela semana, pode ter alguma pequena alteração, mas isso é importante que tenha todo esse cronograma para vocês saberem o que vocês estão fazendo naquele momento, tá? Aqui eu tenho dentro, aqui o link do webinário que foi apresentado pela professora Ramone, a primeira aula, a aula 1, conceitos e características de educação à distância, tá? É importante dizer, pessoal, deixa eu pegar aqui, desativar a edição, já está desativada. Para vocês, algo importante, eu acredito que está tudo tranquilo, mas eu vou abrir aqui o fórum de discussão, tá? Então, dentro do fórum de discussão, vocês têm lá acesso para estar... Porque aqui eu estou visualizando como professor, mas vocês vão ter acesso apenas no polo de vocês, tá? Então, vocês vão conseguir ali responder o fórum. Não esqueça, não percam as datas, não esqueçam de participar dos fóruns, que é importante, tá? Ainda mais que, além do aprendizado, que é importantíssimo, vocês também não podem perder nota com relação aos fóruns, tá? Eu percebi aqui, eu vi que vocês, né, já estão participando, já estão na semana 2, nos fóruns. Eu acredito que não tem nenhuma dificuldade em participar desses fóruns, tá? Lembrando, com relação à atividade avaliativa que vai ser entregue na última semana, vocês vão ter um momento, vão ter aqui, ó, vocês vão ter uma parte, um link, na verdade, um espaço reservado para vocês subirem, para vocês fazerem o upload desse arquivo. Vocês constroem, né, vão fazer essa atividade e transformem essa atividade, pessoal, em PDF, para facilitar para a gente conseguir corrigir, tá? Não esqueçam disso. Aqui na última semana tem essa parte, ó, postagem da atividade aplicada. Vocês vão clicar aqui, é muito tranquilo, é muito fácil, muito intuitivo, tá? Vocês subirem, né? Quando eu falo subir, é quando você fazer o upload, vocês colocarem o arquivo de vocês para a gente poder corrigir, tá bom? É claro que no momento, se vocês tiverem alguma dúvida, vão ter acesso, né, a todos os tutores e acesso a mim também para a gente estar podendo ajudar vocês, tá? Pessoal, eu estou vendo aqui se tem alguma dúvida, porque, assim, realmente, pessoal, aqui no Lava, eu acredito, né, como já estamos na segunda semana, vocês já estão, assim, a par da situação, já estão conseguindo acessar da maneira correta, já estão conseguindo participar dos fóruns, né, com relação às atividades, já tiraram dúvidas com a gente referente ao fórum de discussão, qual que é o valor, né, da pontuação, lembrando que são 5 pontos cada fórum, então não percam, né, essa pontuação e de participar, porque é muito importante essa participação de vocês nesse processo de aprendizado, tá? Essa disciplina é uma disciplina muito tranquila, não vai ter reprovação, né? Basicamente, porque é uma disciplina muito tranquila, uma disciplina de ambientação, uma disciplina para vocês entenderem, né? Entender, assim, como que funciona o ensino à distância, como que o aluno deve ser no ensino à distância, tá? Para ele
ter esse perfil, para ele conseguir acompanhar. Porque algo que é muito importante, diferente do ensino presencial, onde todos os dias o aluno vai lá em sala, ele vai ter acesso direto com o professor, ele não precisa, entre aspas, ter aquela disciplina de todos os dias, né? Estudar no sentido sozinho, de pegar e falar, não, eu preciso da prioridade aqui, nos meus estudos. Então, eu tenho que tirar um momento adequado para fazer isso. Então, eu aconselho, vai ter mais dicas, mas eu aconselho realmente, sim, o que eu faço e que ajuda muito é você ter um momento todos os dias, tá? Nem que seja meia hora, 30 minutinhos, todos os dias, aquele mesmo horário, você vai tirar aquele momento para você estudar. E é importante que você tenha esse espaço, tá, de estudos. Eu sei que tem alguns que gostam de pegar o celular e ficar assistindo, vendo as videoaulas ou estudando deitado. Eu prefiro você ter um espaço. Cria um espaço, uma mesa lá de trabalho para vocês poderem estudar, para poder focar. Vocês vão estar ligando o cérebro naquele momento, você vai estar compreendendo que aquele momento é específico para estudar. Evite distrações, evite WhatsApp, evite redes sociais, que acaba atrapalhando muito aí o foco para você estarem estudando naquele momento, tá bom? Vocês vão ter mais dicas na próxima aula, na próxima semana. Isso mesmo, na próxima semana vocês vão ter mais dicas, uma aula específica para eles poderem pegar essas dicas importantes para poder estudar da melhor forma. Bem, eu acredito que hoje, realmente é isso. Eu vou tirar esse momento agora, vou tirar as dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco nesse momento, tá? Nessa aula importante sobre ambientação da educação à distância. Professor, Oi. Temos algumas perguntas, né? Mas, em primeiro lugar, eles estão elogiando muito o professor, a disciplina, como que a disciplina está sendo conduzida. Todos estão gostando demais do material disponibilizado nas salas, estão amando né, o curso. E algumas questões foram colocadas, não muitas questões, mas um aluno perguntou se você pode explicar o que é letramento digital. Eu sei que a gente vai ter isso posteriormente, mas ele está perguntando aqui o que é letramento digital. Tá, ok. Você poderia responder, por favor? Claro, claro. Pessoal, assim, o letramento digital nada mais é o que é o aprendizado. É o aprendizado, né, referente a essas tecnologias, essas TICs, que é a tecnologia da informação e comunicação. Então, para você ter esse letramento digital, você precisa de compreender algumas tecnologias básicas, por exemplo, essas tecnologias que estamos utilizando atualmente. É necessário você aprender, por exemplo, a acessar o AVA, é necessário você aprender por exemplo, a editar um texto, né? Então, são tecnologias, né, o letramento digital, que é esse aprendizado. Quais são as tecnologias que vocês estão utilizando para poder estudar nesse momento, fazer essa pós-graduação aqui conosco? Basicamente, isso que é o letramento digital, tá? Certo. A outra questão, professor, verificando a evolução da educação à distância, se antigamente existia alguma preparação, né, para aqueles que iriam utilizar essa ferramenta, esse tipo de letramento? Normalmente, as universidades, principalmente depois que vem as universidades abertas do Brasil, ela primeiro tem esse preparo, né, principalmente dos professores, para utilizar, para ser um professor de ensino à distância. Precisa ter um preparo especial, né, e ainda mais, é interessante essa pergunta, porque isso traz o que aconteceu agora, né, infelizmente ou felizmente, nesse sentido, com relação ao ensino à distância, deu um boom gigantesco, mas muitos professores, entre aspas, apanharam um pouco. Nós tivemos que fazer... Né? Oi? Na pandemia. Isso, na pandemia. Né? Infelizmente, ocorreu a pandemia, só que existiu, assim, teve uma evolução muito grande com relação ao ensino à distância. Muitos professores que nunca tinham gravado nada, né, para a internet, teve que ter esse treinamento, tá, para utilizar. Então, desde antes, as universidades que colocaram esse braço de ensino à distância, fizeram esses treinamentos, sim, com os professores, com os tutores. Até nós também temos esse treinamento para poder trabalhar com vocês. Tá? Nós tivemos isso.
inclusive a Wandeli e eu, né, toda a equipe aqui teve um treinamento. E sim, eu acredito que desde o princípio, principalmente quando formalizou através das universidades abertas, teve esse treinamento, tá? Tá, e a outra pergunta, professor, é se existe alguma base legal referente ao processo de transição entre educação formal para educação à distância? Uma boa pergunta. Ó, assim, o que acontece? Há um tempo atrás, com relação à base legal, realmente eu não vou saber explicar, eu posso estar pesquisando e apresentar. Mas algo interessante a se dizer referente a isso, que há alguns anos atrás, quando você fazia o ensino à distância, ele tinha assim, podemos dizer que era meio desclassificado, infelizmente. Inclusive, dentro do diploma, né, você fez lá na faculdade um bacharel em administração de empresas, por exemplo, e tem um diploma. Dentro do diploma vinha que era ensino à distância. Atualmente, se eu não me engano, atualmente não tem, é tudo igual, tá? Então, você tem lá o diploma que é específico daquela área, mas não vem específico que você fez o ensino à distância, tá? Porque o mercado de trabalho estava, por causa disso, também estava meio que desvalorizando isso. Mas, cada vez mais, está sendo mais valorizado, porque, na prática, não está tendo diferença, inclusive em concursos públicos, né? Muitos alunos que passaram, né, por ensino à distância têm passado em concursos públicos ou entrado no mercado de trabalho e se destacando através do ensino à distância, tá? Então, não sei com referente à legislação, mas isso, na prática, no mercado de trabalho tem aceitado cada vez mais, tá? Pois é, professor. Então, acho que as perguntas principais foram essas. E a última, se vai ser disponibilizado esse slide, né, para que eles possam estar estudando, ou enviados no grupo, ou se o senhor vai postar lá na sala. Tá. Eu vou subir agora, depois dessa aula, depois desse webinário, eu já vou colocar no AVA, já está disponível para vocês. Tá certo, professor. Então, muito obrigada, né, pela presença, obrigado, pela aula super esclarecedora. Tá? Seja bem-vindo sempre. Tá. Obrigado, viu, professor? Obrigado. Pessoal, boa noite, mesmo. pessoal. Tudo bom para vocês. Até a próxima. Até logo. Bons estudos.